Procure aí o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Eu vou ler somente o versículo 26 e você vai repetir comigo. Vamos ver então. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais essa oração e nós vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus Ele venha revelar essa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira, e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Toma o teu assento aí. Toma o teu assento. Já olhe para essa pessoa que está do teu lado, tanto do lado direito como no esquerdo, e fale assim para ela, ó: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. O Senhor, Ele fala para os seus discípulos, para que eles não se preocupassem demasiadamente. A preocupação, os problemas sempre vão existir. Todos nós temos as nossas preocupações. Mas a preocupação demasiada, ela vai causar problemas maiores. Ele diz aqui: por isso vos digo, não andeis ansiosos. A palavra ansiedade, quem já teve o problema da ansiedade sabe que isso é muito grave. Pastor, como é que o senhor fala isso com propriedade sobre a ansiedade? Porque eu tive problemas de ansiedade. Não é uma brincadeira, irmãos. A preocupação extrema no período da pandemia, resumindo, o meu pai ficou doente e eu fui levar o meu pai para o hospital. Meu pai estava com uma febre muito alta, exatamente naquele período difícil da pandemia. As notícias na televisão eram fortes demais. E o meu pai, ele já tem mais de 80 anos. E quando eu levei o meu pai para o hospital, levei para a UPA, o que é que você iria pensar? Meu pai vai ficar lá. Foi isso que eu pensei também. Então, quando ele chegou na UPA, irmãos,
Ele fez aqueles exames naturais, a sua saturação, e estava no limite para ficar internado. Mas, graças a Deus, ele não ficou internado. Tomou uma medicação e voltou para casa. Com 5 dias, o meu pai já estava curado. Mas, quando eu levei o meu pai para o hospital, o meu pai estava com Covid, até hoje ele não sabe disso. Eu não falei para ele, ele fez o exame. Eu recebi o exame, mas eu não falei para ele, porque senão a preocupação dele ia trazer um problema maior. Aí eu fiquei com Covid, peguei o Covid do meu pai. Aí a minha esposa pegou de mim, o meu filho, a minha irmã, o meu sobrinho, a esposa do meu sobrinho. Mas com 1 semana, 10 dias, todos ficaram curados. A única pessoa que não ficou curada foi eu. Eu tive pós-Covid, por causa da minha preocupação que eu tive com meu pai, o acúmulo de preocupações. Então eu tive, amados, sintomas de ansiedade. Eu jamais imaginava que a ansiedade fosse isso que eu estava passando. Eu não conseguia dormir, e quando eu falo que eu não conseguia dormir, não é aquela pessoa que, pastor, eu só consegui dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Não, eu não conseguia dormir mesmo. Nem de dia nem de noite, meu amigo. Não conseguia comer. Aí eu falei para uma irmã. A irmã falou: pastor, o senhor tem que se medicar, o senhor tem que procurar um profissional. E amados, é nessa hora que nós vamos demonstrar que nós temos que ter fé. E eu não queria, realmente não queria me medicar. Mas a irmã falou: pastor, eu vou ser bem sincera com o senhor. Se o senhor não se medicar, o senhor não vai melhorar, não. Eu sentia dor todos os dias. E não foi uma coisa de eu ficar bom em 1 semana, 1 mês, não. O meu tratamento foi 1 ano, meu amigo. Tive que ir para o psicólogo, psiquiatra. Aí eu comecei a tomar algumas medicações. Graças a Deus, fiquei de alta e pronto, estou curado, graças a Deus. Então, irmãos, por que eu passei por isso? A resposta que eu tenho é essa. O que eu compreendi de tudo que eu passei é para que quando alguém falar para mim que tem algum sintoma de ansiedade, eu não acho que isso seja uma brincadeira. Isso é coisa séria, irmãos. Agora, uma coisa importante. Quando eu fui para o médico, ele me perguntou logo: meu amigo, o senhor se dá bem com a sua família? Porque o senhor vai precisar muito da sua família, desse tratamento. Então o Senhor Jesus, Ele não quer que a gente ande ansioso, que a gente não ande preocupado demasiadamente. Vai criar uma doença. Ele diz aqui, vamos lá: não é a vida mais do que o mantimento. Ele está falando, a sua vida não é mais importante do que aquilo que você tem, ou do que aquilo que você come. Ele está perguntando isso. Irmãos, a gente só vai dar importância à nossa vida quando a gente passa um problema como esse. Às vezes a gente está preocupado demais. A gente quer trocar o nosso carro. É importante isso? É. Mas eu não posso colocar isso como prioridade, porque senão vai causar um dano maior. Ele fala, meu amigo, estar vivo já é muito importante. Ter saúde é mais importante do que aquilo que eu tenho, ou daquilo que eu posso ter. E o corpo, mais do que o vestuário, ele fala, o seu corpo é mais importante do que a roupa que você veste. Então,
A pessoa, ela pode ter as preocupações do seu dia a dia, claro, e deve ter. Também não pode ser aquela pessoa despreocupada demais. Não tem aquela pessoa que é despreocupada demais? Também não pode ser assim. Vamos lá, continuando aqui. Ainda no capítulo 6, versículo 26, ele diz aqui: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Por mais que eu me preocupe, por mais que eu faça de tudo para ter o controle de tudo, sempre, amado, vai haver momentos em que eu vou perder esse controle. Que o que eu tenho que fazer é buscar ajuda no Senhor. É nesses momentos, amados, que a gente demonstra a nossa fé. Vamos ver aqui. Os Salmos 33. Salmos 33, a partir do versículo 20. Ele vai falar uma coisa importante aqui. Não sei se você já passou por isso. A gente tem que procurar ajuda, irmãos. Conversar com alguém. Porque esses problemas da ansiedade podem causar problemas maiores. Tem pessoas que não suportam a pressão. Salmos 33, a partir do versículo 20. Quem encontrou aí? A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Preste atenção aqui, a nossa alma. A ansiedade, amados, não é uma doença física. É uma doença na nossa alma. Os médicos chamam de doenças psicossomáticas. São doenças, problemas mentais. A nossa alma espera no Senhor. A cura vem da onde? Da nossa confiança no Senhor. Ele diz: Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Preste atenção nisso aqui. Uma pessoa que ela está alegre, mesmo que ela esteja doente, ela vai enfrentar a situação que for, porque ela está feliz para buscar uma ajuda. Mas já imaginou aquela pessoa desanimada? Pastor, eu estou me sentindo assim, tão desanimado, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Ele fala no final: seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Agora Provérbios 22. Vamos lá, você está em Salmos. O próximo livro é o livro de Provérbios. Daqui a pouco eu vou falar onde eu quero chegar. Provérbios 22, versículo 17. Ele diz: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração ao meu conhecimento, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las hoje,
a ti mesmo. Amém? Então a minha confiança deve estar em quem? No Senhor. Para você sair, amados, dessas situações. Eu tive que buscar muito ao Senhor. Amados, eu sentia dor todo dia. E eu falava: Deus, não esqueces de mim, meu Pai. Eu tinha que orar, buscar. Graças a Deus que eu tinha a minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, pessoas da igreja também. Mas eu tive que buscar no Senhor. Voltando lá para o Evangelho de Mateus, ele diz: olha, não andeis ansiosos, não andeis preocupados ao extremo, porque Deus sabe, amados, daquilo que você precisa. Ele conhece, amados, aquilo que você mais necessita. E a gente luta, mas a gente perde, amados, aquilo que eu deveria mais buscar. Onde eu quero chegar com tudo isso? Nós nos preocupamos demasiadamente, nos estressamos com muitas coisas que podem trazer essas doenças, mas esquecemos de nos preocupar com o que é mais importante. E eu queria saber dos irmãos, o que seria para nós a preocupação maior que deveríamos ter? Todo mundo de uma vez não. Qual é a nossa preocupação maior, amados? A nossa salvação. E muitas vezes a gente não se preocupa. Quem está entendendo isso aí? A gente está preocupado com muitas coisas e esquece do principal, a nossa alma, a nossa salvação, a vida eterna. Vamos voltar para o Evangelho de Mateus. É isso que o Senhor, amados, Ele estava ensinando para aqueles irmãos. Irmãos, vocês estão muito ansiosos. A vida vale mais do que o mantimento. O corpo vale mais do que o vestuário. Ele vai falar aqui, preste atenção, ó, capítulo 6 e o versículo 33. Ele diz, ó: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não sei qual é a tua preocupação maior, não sei o que você busca, mas, amados, não esqueça o principal, que é a tua salvação. Não esqueça o principal, que é a tua vida espiritual, estar com o Senhor. Essas preocupações, amados, demasiadas, elas vão trazer o estresse para a nossa vida. Eu achava que isso tudo era normal, que eu poderia suportar, mas teve um momento que eu entendi que não é bem assim. Acumula, irmãos. O nosso subconsciente, ele vai acumulando aquelas informações que nem sempre são boas. Vai ter um momento que vem a ansiedade. Aí depois vem a depressão. Pessoas até tiram as suas próprias vidas. Ao que o Senhor Jesus diz: meu amigo, busca primeiro o reino de Deus. Se preocupa primeiro com a tua vida espiritual, de buscar a Deus. Quando nós nos preocupamos, amado, demasiadamente com essas coisas, a gente esquece de orar ao Senhor. A gente esquece muitas vezes de falar de Jesus para as pessoas, porque você está preocupado demasiadamente. É importante que você se preocupe? É, sim, mas não de uma forma demasiada, esquecendo aquilo que é mais importante. Vamos ver aqui. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, quando a gente dá realmente valor àquilo que é importante, o Senhor, Ele supre, amados, as nossas necessidades. Diga graças a Deus por isso. O Senhor, amados, Ele me socorreu, porque eu confiei nele. E hoje eu posso contar esse testemunho para você.
Hoje, se você chegar para mim, pastor, eu estou passando um momento de aflição, de angústia. Amados, o próprio salmista disse: na minha angústia eu clamei ao Senhor. Amados, no momento mais difícil, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Mas você, amados, em todas essas situações, nós temos que aprender algo. O que eu aprendi foi isso, que quando alguém falar para mim que está com um problema como esse, eu não vou falar para ela que aquilo ali é tolice. Não, eu vou tentar saber qual é o grau daquilo que ela sente, da sua aflição, da sua angústia. Porque tudo isso muitas vezes vem dos traumas. Foi a minha preocupação, amados, excessiva. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Então coloca, amados, o teu foco nas coisas de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: o meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Diga amém. Então, amados, o Senhor vai suprir você com aquilo que você precisa, o teu propósito, aquilo que você vem buscando do Senhor. Vai ter um momento que Ele vai ouvir você. Vai ter um momento que Ele vai, amados, fazer um milagre na tua vida. Não sei quanto tempo você espera. Não sei qual é a tua preocupação maior. Mas vai ter um momento que Deus, Ele vai ouvir você. Aí você vai poder glorificar o nome dEle. Vamos lá, para a gente finalizar aqui. Na primeira carta do apóstolo Pedro, quase no finalzinho da Bíblia. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler, amados, a partir do versículo 6. Nós vamos ler 2 versículos. E depois nós vamos fazer essa oração. E você vai apresentar ao Senhor quais são esses problemas que você tem. O que é que está trazendo você essa aflição? Para que você não chegue, amados, no limite. Vamos lá, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, quem encontrou? Ele diz, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então há o tempo de Deus. O tempo de Deus é o Kairos, é o tempo certo. O problema do homem, do ser humano, é esse: ele não valoriza as coisas. A gente só valoriza as coisas quando a gente perde. E por que Deus não te deu ainda? Porque não está no tempo. Se você tivesse aquilo que você tanto quer, naquele momento seu, você colocaria tudo a perder. Então Deus, Ele vai esperar o momento em que você esteja preparado. Capítulo 5 e o versículo 7, ó. Se você quiser grifar esse versículo aí, grife. Ele diz, ó: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Diga amém. Então Ele tem cuidado, amados. Ele sabe daquilo que eu preciso. Então Ele já está trabalhando, Ele já está me preparando para que no momento certo Ele venha me honrar. Ele venha honrar também você. Então, qual é a cura da ansiedade? Como se cura da ansiedade, das aflições, dos traumas? Confiando em Deus, esperando o tempo do Senhor, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.